Esta edição do Revista começa com um alerta: gases de escapamentos de veículos, chaminés de fábricas e poeira. O ar que respiramos está cada dia mais poluído. Para não ter medo do que isso pode acarretar no futuro, é preciso redobrar o cuidado quando o assunto é a emissão de poluentes. Para isso, é necessário medir o que já estamos produzindo. A Prefeitura de Belo Horizonte mantém 2 estações de monitoramento da qualidade do ar. Confira na reportagem como estes índices podem afetar a vida da sociedade. Gases lançados por veículos e indústrias podem causar sérios problemas para a saúde. A qualidade do ar influencia diretamente no surgimento de doenças respiratórias. Durante o período do inverno, nós temos uma alta concentração desses gases. Isso funciona principalmente no período da manhã, devido ao que nós chamamos de inversão térmica. A inversão térmica, a Terra perde toda a energia durante a noite, então forma-se um tampão em torno de 700, 800 metros de altura e que ele segura esses gases. Então, na parte da manhã, nós temos o ar muito poluído. E esse ar poluído ele vai fazer mal à saúde. Então, inclusive, é até importante que as pessoas evitem de fazer caminhada nesses horários, corrida, porque senão ela vai estar inalando assim, uma quantidade de gases muito poluentes. De uma forma geral, a qualidade do ar ela pode até levar a doenças, né? Pode levar a doenças na pele, principalmente nos pulmões, né? Rinites, nas vias aéreas superiores, no nariz, e principalmente ela pode piorar aquelas doenças que a pessoa já tem como doença de base, uma doença prévia, aquela pessoa que tem uma asma bronca, que tem uma enfisema pulmonar, uma bronquite crônica. Com a má qualidade do ar, essas doenças tendem a piorar. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o limite de gases poluentes das grandes metrópoles por ano é de 20 microgramas por metro cúbico, que garante uma boa qualidade do ar. Em Belo Horizonte, a média anual é de 30 microgramas e, pensando em ferramentas para monitorar essa poluição, foram criadas estações de monitoramento. O conhecimento da qualidade do ar, né, nos vai permitir definir melhor, né, as políticas públicas relacionadas à saúde, ajudar a identificar, né, se efetivamente a poluição do ar é que está responsável por determinadas, por exemplo, doenças respiratórias, né, em determinadas regiões do município. As partículas que são emitidas na atmosfera causam sérios danos à saúde e ao bem-estar. E quando a umidade está baixa, a situação tende a piorar. O ar seco suspende as partículas de poluição que fragilizam o sistema respiratório, abrindo as portas para algumas enfermidades. E para esclarecer um pouco mais sobre as doenças respiratórias que a qualidade do ar e a baixa umidade podem causar, eu converso agora com a pneumologista e professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Laura Belisário Lasmar. Professora, seja muito bem-vinda ao Revista. Eu que agradeço o convite do Revista para fazer essa entrevista que é de grande importância sobre doenças respiratórias durante o inverno. Professora, a primeira pergunta é com relação a essa atual baixa umidade. O que ela pode causar na saúde das pessoas, na saúde respiratória? Essa baixa umidade, né, todos já estão sentindo, lembrar que o nariz é a porta de entrada para o sistema respiratório. Assim sendo, ele precisa que o ar entre umidificado e purificado. Então, a palavra umidificado já mostra que tem que ter um ar mais úmido. E esse ar pouco umidificado, ele faz um ressecamento das mucosas, que impede também a varredura, através desses cíliozinhos, de impurezas, de bactéria. Isso entra um ar não umidificado e um ar impuro, né, que está em suspensão várias partículas poluentes, como os bichinhos da poeira, o ácaro, vai produzir nos alérgicos, por exemplo, a rinite, e vai se estendendo a toda a mucosa do trato respiratório, lembrando que esta é a porta de entrada, que vai até os pulmões através de um caninho, né, e vai se ramificando igual um cacho de uva, chegando lá na parte da uva, onde é a troca dos gases. E essas doenças, essas infecções, elas podem agravar? Ah, sim, agravam muito, principalmente nos dois extremos de faixa etária.
As crianças, porque elas têm uma baixa imunidade. O sistema respiratório delas já é um pouco mais fragilizado. E os idosos também. As gestantes também devem se cuidar, porque estão com o sistema imunológico um pouco mais baixo. Assim, esses grupos devem se preocupar, mas todos nós, independente de qual grupo de faixa etária, devem tomar algumas providências durante esse período de baixa imunidade do ar. Quais são elas? Essas providências são providências que devem ser existir desde o cuidado com a casa. Se você é um alérgico e você tem alergia à poeira, então limpar a casa com pano úmido, porque a umidade do ar baixa, ela levanta a poeira e tem uma suspensão maior de partículas que são chamadas alergênicas. Hidratação é fundamental, não adianta ficar comprando às vezes medicamentos, ficar colocando no nariz, né? O mais importante é você hidratar pela via comum, não precisa ser só água, porque a água é um pouco enjoativa, às vezes tomar só água. Água, sucos, né? Melhorar um pouco a alimentação, a sua qualidade de alimentação, né? As pessoas às vezes não comem as frutas, por exemplo, né? Você, um jovem, precisa de 4 a 5 porções de frutas, né? Então é necessário que as pessoas tomem todos os cuidados relativos às porções necessárias. Tem alguns truques, como por exemplo, colocar um balde de água dentro do quarto? Pode-se colocar um balde de água dentro do quarto, né, para umidificar o ar, mas o mais importante é a hidratação. Você lembrar daquilo que a gente falou, né, que vai estar um ar úmido, com baixa umidade, então o que vai acontecer? O nariz vai ressecar. Então você precisa de fornecer ao organismo líquido para ele fazer essa troca com mais. E além de tudo, com a baixa umidade do ar, o seu sistema respiratório demanda mais trabalho. Então, ele precisa mais de água também para trabalhar. Uhum. Essas bactérias e esses vírus, existem algumas que são piores que outras? Sim. Existe um conceito que doença viral é muito benigna, doença bacteriana é muito complexa. Bom, doença viral também é grave, né? Existem pessoas, né, que tiveram, por exemplo, a gripe influenza, que tem influenza A, influenza B, e tem agora, né, o H1N1, que tem as vacinas, então nem todos os vírus têm vacina. Às vezes a pessoa se assusta porque, eu vacinei, agora eu estou gripado. Sim, porque são enormes quantidade de vírus. O dia que, né, os biólogos conseguirem fazer uma vacina para todos os vírus, grande parte dos nossos problemas será resolvidos. Mas as bacterianas, elas costumam acometer, né, todo o trato respiratório e, dependendo da faixa etária, com maior ou menor gravidade. Mas os vírus também, eles acometem, por exemplo, a gripe influenza, né, ela tem uma alta taxa de letalidade, né, de mortes, né, e de complicações, que a gente chama de morbidade, pneumonia, né? E os vírus nas crianças pequenas são muito malvados. Porque lá naquele finzinho do trato respiratório, que é aquele cacho de uva, tem aquele pedacinho lá no finzinho que liga as uvinhas, né, aquele caninho, ali chama bronquíolo. Então, existem crianças que têm uma doença chamada bronquiolite viral. E é muito grave, eles ficam cansados, com dificuldade para respirar e às vezes precisam ser hospitalizados. Então, este conceito que viral é benigna e que bactéria é maligna, né, não é um conceito estanque, né? Podem ter os dois perfis, né, podem ser de séria gravidade ou menos gravidade. Para os pais dessas crianças e parentes dos idosos, tem algumas soluções que podem diminuir o número de doenças entre esse público? Tem. Então, os idosos, né, e as crianças têm que se vacinar anti-influenza, isso é importante, né? Tem que vacinar, ter a caderneta de vacinação toda completa, né? Todas as pessoas têm, na faixa etária, tem uma caderneta de vacinação. O idoso, o adulto, né? Então, manter essa vacinação. Para os idosos, muitas vezes, eles começam a não querer aceitar a alimentação. Ficarem mais chateados, que não estão aguentando alimentar, estão cansados para alimentar. Então, fracionar mais as dietas. E oferecer sempre dentro daquilo de que tenha um suporte de caloria, mas tenha um suporte de vitaminas através de frutas, verduras e líquidos. Os idosos têm muita dificuldade para ingerir líquidos. Então, vai variando e vai dando em pequenas quantidades, né? Se você tomar, por exemplo, uma colher de sopa, 30 ml, né, a cada 20 minutos, né, e em cerca de 10 horas você tomou quase 2 litros. Então, tem que pensar que você vai tomando devagarzinho. Isso se aplica às crianças também, que às vezes não querem tomar líquidos. Não gostam de tomar líquidos, né? Não tem costume de tomar líquidos. Então, você vai dando devagarzinho os líquidos e a alimentação. Se forem alérgicos, o que eu mais recomendo é o seguinte: se uma criança já tem asma, que procure o médico, ou que um adulto tem asma, ou um idoso, qualquer pessoa, já procure o seu médico para fazer um ajuste do remédio para enfrentar esse período com qualidade de vida. Não precisa de perder a qualidade de vida com esse período que não deixa de ser um período
É frio, mas é um período interessante, né? Onde a gente não deve perder a qualidade de vida, não precisa. Entendi. Para as crianças que têm algum tipo de doença, quais são os cuidados especiais para os pais tomarem dentro da escola, por exemplo? Às vezes uma criança da escola está doente, os pais devem ficar em alerta nesse período de baixa umidade de ar também? Porque quando uma criança, isso é uma coisa complexa, porque a escola, né, ela está sendo introduzida cada vez mais precocemente, por questões da sociedade, né, sociais. Mas, quando uma criança gripa dentro de uma escola, ou tem um resfriado, porque o resfriado é o nome mais correto para um agente viral, que são vários, né, ela já transmitiu aquilo para várias crianças. Né? Então, assim, realmente, você falar, fulaninho está gripado ou está resfriado, então não vou deixar o meu ir para o colégio, não. Bom, ele, se tiver de pegar, ele já pegou do fulaninho, porque já passou antes mesmo de apresentar os sintomas. A gente começa a passar a doença antes mesmo dos primeiros sintomas, das primeiras 24 a 48 horas. Agora, é óbvio que uma criança que está doente, ela não deve ir à escola. Então, cabe aos pais daquela criança que está, para evitar que às vezes outros não vão pegar. Né? E tem crianças, a gente tem que saber que o mundo tem vários tipos de pessoas. Tem meninos, por exemplo, que têm problemas no coração, estão tomando medicamentos, né? E estão lá no coleginho, né? E podem pegar uma doença mais grave. Então, esses meninos que já têm fatores de risco, né? Que têm problemas no coração, os prematuros, né? Que estão no coleginho, evitar nesses períodos de colocar eles em muita exposição. Em alguns casos, se automedicar é recomendado? Não façam isso, né? Por quê? Porque você mascara as doenças, isso é ruim. Né? Você se automedica, você começa a usar, toma um antibiótico, ainda bem que agora no Brasil não existe receita médica, mas tem lugares que ainda vende, né? Para antibióticos, mas você, por exemplo, a febre, ela é importante, você deve tomar um remédio, mas você não pode tomar assim toda hora, por quê? Porque a febre, ela é um marcador muito importante da gravidade da doença. Então aí vai perguntar, você está tendo febre? Não, não estou. Mas está tomando remédio de 4 em 4 horas. Quer dizer, isso é um marcador de que tem alguma doença importante. Então, não se automedicar. Você deve procurar o seu médico, né, e ver o que é que precisa de ser feito. Professora, muito obrigado pela participação na revista. Eu que agradeço, Vitor. É muito importante a gente participar de um programa que a gente possa transmitir os conhecimentos para todas as pessoas que necessitam. Que as pessoas tenham, né, uma boa qualidade de vida, mesmo com a baixa qualidade do ar. Muito obrigado, viu? E o Revista vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere a reabertura do Centro de Referência Audiovisual em Belo Horizonte. E tem também as atrações culturais, com Ana Júlia Goulart. Não saia daí, o programa volta já já.